Olá, meus clarificados e clarificadas, claramente tricolor, diretamente do Mar da Bahia. Inclusive, acho que é o primeiro claramente tricolor que eu gravo em Salvador. Talvez seja. Como vocês sabem, estou de férias, mas sempre que dá apareço por aqui. E claramente tricolor, obviamente, depois de eu ter ido na Fonte Nova, vou falar um pouquinho sobre isso, pro triunfo do Bahia para cima do Fortaleza, a quarta de final da Copa do Nordeste. Vou falar um pouquinho do jogo, nem vou me atentar tanto aos detalhes da partida, erros de arbitragem e etc. Porque, obviamente, estou gravando um vídeo no dia seguinte. Eu estou de férias, então está sendo, obviamente, um momento de relaxar muito mais, de descansar muito mais. Fui para Fonte Nova ontem, por exemplo, sem saber prévia de escalação, sem olhar o que o Rogério Ceni ia fazer, porque, obviamente, estou precisando desse momento de descanso, assistir a partida, vim aqui gravar com vocês, inclusive é o lugar que eu mais gosto de conversar com vocês sobre futebol, porque, em geral, acho que 99% dos comentários é uma galera que quer falar de futebol, que quer falar de Bahia, que, enfim, que quer discutir quando tem alguma discordância, e tá sempre tudo certo discordar, mas sempre com respeito. Então, eu queria muito vir fazer esse Claramente Tricolor agora, nesse retorno do Bahia, depois da parada. Se você tá chegando por aqui agora, não esquece de deixar o like no vídeo, porque não custa nada pra vocês e é conteúdo gratuito, inclusive sendo gravado nas minhas férias pra vocês. E, claro, comentários sempre por aqui. Confere se tá inscrito no canal, muita gente assiste aos vídeos, mas esquece de se inscrever no canal e isso super me ajuda. A gente tá chegando aí, tentando bater a meta de 50 mil inscritos, então peço para você se inscrever por aqui. Vamos lá, falar um pouquinho dessa partida de ontem. Estou até, inclusive, um pouco rouca, porque gritei bastante. Tinha mais de um ano que eu não ia na Fonte Nova. Eu tento vir ao Brasil 2 vezes ao ano, e aí normalmente uma no meio do ano e uma no final do ano. Mas no final do ano, como é época de Natal e Ano Novo e de férias, mais ou menos, né, que esse ano praticamente não vai ter, eu não consigo ir aos Jogos do Bahia no final do ano. Então, normalmente é no meio do ano quando eu consigo assistir. E, curiosamente, a última partida que eu tinha ido tinha sido, pelo Brasileirão, Bahia e Fortaleza, 1-0 do Bahia com aquele gol do Jean Lucas. Foi, inclusive, logo depois de eu ter feito uma entrevista com ele e tal. Então, foi a última partida que eu fui na Fonte Nova. E agora, no mês de julho, assim, gente, vai acontecer algo que deve ter, nossa, mais de 15 anos que não acontece, que é eu conseguir ir a 4 jogos do Bahia seguidos, assim, no mesmo mês. Eu não tô nem acreditando. Fui em Bahia e Fortaleza, sábado eu estarei também em Bahia e Atlético Mineiro. Aí também vou pro jogo da Sul-Americana, inclusive o primeiro jogo da Sul-Americana que eu vou assistir na vida. E depois tenho ainda o último jogo do Bahia em julho, que é Bahia e Juventude, já lá no finzinho de julho, antes de voltar para Paris e, enfim, obviamente, encerrar as férias. Esse jogo de sábado agora eu vou trabalhar, tá, galera? Então, vai ser um dia, inclusive, que o Bahia vai inaugurar, é ótimo, vai estrear a camisa do Superman. Então, enfim, vai ser um jogo especial nesse sentido. Então, eu vou trabalhar. Então, não sei exatamente onde que eu vou assistir ao jogo, mas na partida da Sul-Americana e também na partida contra o Juventude, eu vou estar em algum lugar de arquibancada, enfim. Então, para quem quer me encontrar, para quem me vê no estádio, pode gritar meu nome, pode me chamar para tirar uma foto, não incomoda, ao contrário. Na Fonte Nova, no lugar onde eu encontro tricolores, é justamente o lugar onde eu gosto de encontrar vocês, que as pessoas vinham falar comigo. Porque muita gente, às vezes, não quero incomodar. E, pô, é diferente. Nem incomoda, tá, gente? Mas, assim, sei lá, eu tô jantando num restaurante e a pessoa vem, eu entendo que a pessoa possa se sentir realmente que pode incomodar. Mas na Fonte Nova, vamos combinar. Venham falar comigo pra quem quiser, enfim, tirar uma foto, etc. No último jogo contra o Juventude, é um final de semana e é um jogo mais cedo. Então eu vou tentar, atenção, vou tentar, antes do jogo, marcar um ponto de encontro pra galera que quiser me encontrar. Mas assim, mais perto eu confirmo, enfim, não sei ainda como é que vou fazer. Afinal, vou repetir pra vocês, eu estou de férias. E eu tô precisando não ter compromisso, sabe? Não precisar ficar olhando o WhatsApp, não precisar ficar preocupada com hora. Então, vamos ver como que as coisas acontecem. Mas enfim, voltando aqui ao jogo, porque já vai chegar 5 minutos de vídeo, eu tô falando bande de baboseira por aí. Mas enfim, achei... Pra mim, o mais importante é o Bahia voltar dessas férias com o triunfo, porque o Bahia vinha de um momento bom, tem tido, obviamente, oscilações na temporada, o que é normal,
mas tem conseguido minimizar esses riscos, no sentido de que ainda está ali no topo de Brasileirão. Neste momento, por exemplo, quando vai enfrentar o Atlético Mineiro, tem apenas 1 ponto de diferença entre as duas equipes, o Bahia na 5ª colocação. Então, era importante voltar vencendo, ainda que não foi um jogo perfeito, mas voltar vencendo, voltar com o mesmo espírito, e acho que já trazendo um nome importante desse jogo, que foi o Caio Alexandre, e até me surpreendi, porque logo depois da partida, acho que ele mesmo postou que foi o primeiro gol do ano. Eu fiz, caramba, foi o primeiro gol do ano do Caio Alexandre, porque ele faz uma temporada tão boa, e ainda que tem oscilações normais ali, mas acho que é um dos maiores destaques, né, do Bahia na temporada. E eu fiquei, caramba, mas ele tá jogando tão bem, foi o primeiro gol, mas obviamente nem é o papel do Caio Alexandre fazer gol, mas fiquei feliz que ele fez esse gol, porque é um jogador que tem trazido uma parte, claro, tática, técnica, uma parte de futebol que a gente tem visto muito bem, que tem sido muito importante pro Bahia, mas é um jogador que traz uma conexão com a torcida, uma identificação com o que é ser Bahia, que é muito importante neste estágio que o Bahia vive. Porque eu tenho falado muito isso aqui já há bastante tempo, né? Que o Bahia hoje, ele faz uma caminhada de retorno ao protagonismo do futebol, no sentido de voltar à Libertadores, de voltar a pensar em reta final de competições, enfim, como Copa do Brasil, a própria Sul-Americana, de brigar por G4, por topo de tabela de Brasileirão. É uma caminhada longa, é uma caminhada que a gente gostaria que fosse mais rápida, sim, mas nem sempre é. Mas existe essa caminhada de volta, de retorno ao protagonismo do futebol, mas existe uma outra caminhada que é de retomada da autoestima do que é ser Bahia, do que é o Bahia. Porque foram muitos anos, muitos anos, de muito sofrimento que o torcedor do Bahia cria ali. E a palavra não é nem mágoa, porque, enfim, mas cria ali um sofrimento, né? E um sentimento de que, caramba, nunca vai ser a nossa vez, caramba, é sempre assim, que é muito difícil de você recuperar, né? Então, é uma caminhada também desse retorno de autoestima e de conexão com esses jogadores, porque, obviamente, quem nos representa em campo são os jogadores. Então, o Caio Alexandre é uma dessas figuras, ele não é o único. Em outros momentos, obviamente, nessa caminhada, a gente teve também outros jogadores assim, mas eu acho que neste momento o Caio Alexandre é o símbolo disso, porque ele é o cara que a torcida olha em campo, nas coisas que ele fala, na forma como ele se comunica depois das partidas, o podcast que ele conversa na Bahia TV, inclusive, ele fala muito sobre isso, né? Isso faz com que o torcedor olhe pra ele e diga, caramba, eu me orgulho que esse cara tá lá, sabe? Pode ser aqui que o Bahia perca esse jogo, pode ser que o Bahia saia da competição, mas, caralho, eu me orgulho desse jogador estar lá. Então, é muito importante. Então, eu queria trazer esse sinal aqui, esse símbolo do Caio Alexandre, para falar um pouquinho com vocês. Outra coisa, muito boa partida do David Duarte, hein? Uma posição que o Bahia talvez precise no mercado. Na verdade, o Rogério até falou sobre isso na coletiva, né? Zagueiro, um outro atacante, e aí vamos entender, vai ser outro atacante de beirada, agora que Lúcio virou atacante de beirada, só quer jogar na beirada, ou vai ser um jogador que faça mais esse papel de centroavante para revezar com o William José, já que talvez o Thiago não esteja ainda pronto, ainda é um jogador, né, para realmente ir ganhando experiência, para ir evoluindo. Então, é preciso entender que jogador é esse. E, obviamente, o goleiro. O goleiro é público que o Bahia, assim, está atrás, não é de agora. É uma posição difícil. Eu não tenho informações novas aqui, não vou trazer informações novas aqui de mercado, até porque, gente, trabalhar com notícia nesse sentido de apuração de mercado dá muito trabalho, porque você precisa falar com muitas pessoas e falar com essas pessoas quase todos os dias. Porque pode ser que no dia que você não fale com a sua fonte, com essa pessoa, é justamente o dia que algo acontece. E não necessariamente a fonte vai te procurar, né? Você que tem que ficar lá procurando. Então, como eu falei pra vocês, eu não tô nesse momento, eu tô realmente precisando descansar. Então, não vou trazer
notícias novas para vocês sobre isso, mas a gente sabe que o Bahia está atrás e que é difícil. Então, vamos ver o que é que o Bahia consegue. Mas o Rogério também falou, então, nas posições de zagueiro e no ataque, que é um pouco do que a gente estava falando. O Lúcio, claramente, né? Agora ele é um jogador que deixou muito claro para o Rogério que ele quer jogar na beirada. Vamos ver como é que vai ser isso. Eu confesso que eu acho absolutamente natural, tá? Que atacantes passem por momentos piores, vai ter ali momentos de seca e etc. Aqui, por exemplo, assim, claro, é um cara que eu cubro, né, gente? Então eu não tenho como trazer tantos exemplos de um futebol brasileiro que eu não faço a cobertura. Mas o Lautaro Martinez, por exemplo, que é um jogadoraço, ele passa por umas épocas de seca que, nossa senhora, o torcedor da Internacional ele fica desesperado. Mas, óbvio, ele participa do jogo de outras formas, enfim, ele é um jogador... Mas ele tem uns momentos de, assim, que ele fica ali 10, 11 jogos sem marcar, que é desesperador. E, obviamente, o time compensa e outras coisas acontecem. Mas faz parte, tá? Faz parte. Mas me deixou um pouco preocupada, já falei isso aqui em outros vídeos, que o Lúcio talvez tenha sentido essa seca de uma forma... Esse momento ruim de uma forma mais forte do que eu acho que seria o ideal. E aí, sim, claro, gente, são seres humanos, cada um tem seu momento. Não tem nenhuma dúvida que o Lúcio Rodrigues tem qualidade, enfim, tem total condição de virar a página, né, de dar a volta por cima, mas é preciso ter muito cuidado para que este momento ruim, porque ele vai acontecer, ele faz parte do futebol, ele não tome conta, né? Ele não se torne maior do que ele realmente é. Então, enfim, vamos ver o que acontece também em relação a isso. Anotei mais algumas coisinhas aqui para falar. Foi um triunfo com emoção, né? Foi um retorno com triunfo e com emoção. O primeiro tempo do Bahia, achei um primeiro tempo muito bom, tá? Poderia até ter ampliado o placar, mas eu achei que foi um jogo bom, não foi um jogo de domínio do Bahia. Fortaleza, inclusive, inicia a partida melhor do que o Bahia, depois o Bahia equilibra um pouco mais, faz um jogo um pouco melhor, e aí no segundo tempo o Bahia se desorganiza muito fácil, o time volta cansado, o Rogério faz mudanças, e ele explicou, inclusive, que muito justamente pelo cansaço dos jogadores, mas o time desorganiza completamente, assim, passa uma emoção desnecessária, mas não acho que foi um jogo ruim. E repito, para mim, essa primeira partida, gente, era vencer e classificar, entendeu? Tirar o pó, sabe, das férias, enfim, por mais que não tenha sido um mês de férias, mas voltar vencendo, para mim, nesse jogo, era o mais importante. E quem sabe, a gente tem agora uma semifinal com o Ceará, acho que é a mesma coisa, o Bahia tem condições de vencer, para mim, é favorito, seria favorito contra qualquer uma das equipes, na minha opinião, na Copa do Nordeste. E vamos ver se vem um título, eu acho que seria importantíssimo, mas ainda temos, obviamente, uma semifinal antes. E, inclusive, o Rogério falou algo ontem que, eu não sei se é outro treinador, enfim, outro personagem do futebol já tenha falado sobre isso, mas eu achei tão importante uma fala dele e eu fiquei realmente pensando sobre isso. Porque ele disse, eu sempre falo que o segundo semestre é um semestre de frustração. Quando você está em 4 competições, a chance de uma eliminação acontecer, ela é real, é bem possível. Mais do que bem possível, né? Ela é provável. O Bahia não vai vencer as 4 competições que ainda está disputando. Não vai. Infelizmente, não vai ser campeão da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Sul-Americana. Não vai. Então, vai ter frustração. Porque, caramba, pode ser, e ainda tem mais, pode ser que a frustração não venha, não só com um não título, né? Mas ele não venha antes, com uma eliminação antes, com uma, sei lá, uma possibilidade de G4, de vaga direta na Libertadores, que acaba não sendo direta. Então, assim, realmente é um segundo semestre que vai vir frustração. Mas a gente precisa, e eu falo muito isso, é a minha forma de ver, a gente precisa entender que o caminho, os passos estão sendo dados. E eu realmente acredito nisso. E aos poucos, o elenco vai se tornando não só mais o que o próprio treinador quer, conferir se isso aqui está aceso, mas você vai justamente acertando as pontas, né? Então, pô, realmente, a gente acertou o nosso meio-campo, mas caramba,
ficou faltando aqui esse zagueiro. Na temporada que vem, pô, caramba, talvez alguém saia aqui, eu preciso reforçar aqui, ou talvez o time tá todo certo, mas eu quero ajustar mais a minha lateral. Então você vai aos poucos, né? Eu falei isso aqui. Não dá pra você, mesmo que você tenha dinheiro, pra mim é erro de planejamento você trazer 10 jogadores que sejam, porque faltam 10 jogadores e a gente queria, né? Mais um meio-campo, mais 2 laterais, mais 2 zagueiros, mais um goleiro, mais 3 atacantes. A gente queria tudo isso. Mas se vem 10 jogadores, a chance de 6, 7 não darem exatamente certo e você, para a próxima temporada, ter que resolver estes mesmos problemas e ainda somar os problemas que você contratou e você agora precisa descartar, né? Que você precisa negociar, seja, você dobrou o seu problema. Então, e aí você vai dobrar, triplicar, se você faz isso ano após ano, né? Então, por isso que é importante fazer contratações planejadas e que, infelizmente, demoram mais para montar o elenco completo. Na primeira temporada, a sensação que eu tenho é que o Bahia focou no meio-campo, focou no que seria a alma da forma como o Bahia quer jogar. Depois ele começa a focar um pouco mais no ataque e em opções, variações táticas, jogadores diferentes, jogadores que mantenham o nível do time principal. E aí agora a gente está vendo outros acertos, como assim, a procura, né? Que é um goleiro que suba a prateleira, um outro atacante de beirada que suba também a prateleira do ataque e por aí vai. Então, penso nesse sentido. Para finalizar, falei aqui de mercado, falei do Rogério, falei um pouquinho da expectativa para esse segundo semestre. E aí, queria terminar o vídeo, e não saiam, atenção, sem deixar o like por aqui, só um pouquinho sobre o meu sentimento ontem de voltar para Fonte Nova. Como eu falei para vocês, tinha mais de um ano que eu não ia na Fonte Nova e finalmente vou conseguir assistir algumas partidas, 4 partidas do Bahia, agora em julho. E é incrível que, assim, o estádio nem estava lotado, apesar de que foi acho que o maior público, né, da Copa do Nordeste, foi isso? Eu sei que deu 31 mil pagantes, e eu acho que superou, né, acho que foi o maior público pagante da Copa do Nordeste em 2025. E eu tenho uma relação com a nova Fonte Nova, digamos assim, que ela é de muito pertencimento, mas ela é também sempre de muita descoberta para mim. Porque eu frequentava, e eu nem frequentei, vocês sabem a história aqui, quando eu era criança, né, quando eu era tão mais nova assim, a Fonte Nova, mas antes de eu ir morar no Rio de Janeiro, e eu moro fora de Salvador há mais de 12 anos, eu tinha ali, né, um lugar eventual da Fonte Nova. Só que os anos que eu trabalhei aqui em Salvador cobrindo, a Fonte Nova estava em reforma. E obviamente, assim, os jogos, por exemplo, que eu comentei durante os 2 anos de Campeonato Nordeste, Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro foi em Pituaçu, com o Bahia em Pituaçu. Então, quando eu volto e que a Fonte Nova tá renovada, eu lembro que a primeira vez que eu entrei na Fonte Nova, eu chorei, porque eu chorava, porque eu não conseguia encontrar o meu lugar. Eu falava, gente, mas cadê meu lugar? Onde que era meu lugar? E aí eu acabei ficando do outro lado e a sensação é que aquela não era a minha casa. E obviamente, depois isso muda bastante, porque você começa a se reconhecer, você começa a se redescobrir no estádio, enfim, com as pessoas, com o lugar que você começa a frequentar um pouco mais. E é muito importante que a Fonte Nova, claro, é um estádio novo, mas bom, nem é tão novo assim, mas no sentido de que muita gente tem aquela sensação com o Maracanã, por exemplo, que acabaram com o Maracanã, que o Maracanã de agora, enfim, não tem a mesma coisa, etc. Eu não sinto isso com a Fonte Nova, tá? Eu acho que ela manteve características que fazem com que a gente continue se reconhecendo naquele lugar. E eu acho isso muito, muito importante. Então, ontem eu postei foto, né, de eu tomando sorvete da Fonte Nova, que assim, gente, é o melhor, pior sorvete do mundo. Porque, primeiro que você não sabe o sabor, você perde. E é engraçado que eu postei o sorvete de coco melado de cajá, e muita gente comentou assim, é o sorvete de cor, né? Porque o sabor dava igual qualquer o sabor, só que você pedia o sorvete branco ou amarelo, porque, né, não... é tudo igual. Enfim, mas, enfim, foi muito gostoso voltar e vai ser muito legal poder passar mais esses 4 jogos aqui vivendo um pouquinho
Eu tô precisando muito dessa energia, tô curtindo muito essa energia, não, assim, de vocês, da Fonte Nova, de encontrar pessoas que eu vivi momentos muito especiais e que eu estou vivendo novamente. Então, enfim, tem sido especial. Eita, 20 minutos de vídeo por aqui. Então, é isso. Não saiam do vídeo sem deixar o like por aqui. E, mais uma vez, confiram se está inscrito no canal. E se puderem compartilhar para que mais tricolores cheguem por aqui, também agradeço. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.